Shalom, queridos, eu sou o pastor Átila Ribeiro. Nós estamos aqui para mais um vídeo em nosso canal. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito da divindade de Cristo à luz da Bíblia. A pedido de um de nossos inscritos, esse vídeo está sendo elaborado para apresentar a vocês a respeito da divindade de Cristo à luz de toda a Bíblia. Obviamente, de forma bem resumida, eu vou tratar o assunto no vídeo de hoje. Tem surgido aí muitas pessoas que estão tentando mostrar que Jesus não é Deus. Ele é apenas uma criatura. Mas isso não é novo, não. Eu quero começar, primeiro ponto, dizer que desde os tempos do Novo Testamento já haviam pessoas que disseminavam ensinos errôneos a respeito de Cristo. Se você olhar na sua Bíblia, primeira carta de João, capítulo 4, do verso 1, verso 3, você vai observar João dizendo que todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Obviamente, ele está tratando de conceitos errôneos a respeito da divindade de Cristo, desde a época do Novo Testamento. Outro sim, nós devemos observar que durante a patrística, ou seja, após o período do Novo Testamento, a patrística tratou com hereges a respeito de conceitos errôneos concernente à divindade de Cristo. Um dos primeiros, se não o primeiro a se levantar, foi Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, as suas falas foram usadas, por exemplo, lá no Concílio de Calcedônia. A expressão em latim que Irineu usou, que é Filius Deis, Filius Hominis Factus. O Filho de Deus tornou-se filho do homem. E também Jesus Christus veri homo veri Deus. Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essas falas foram usadas no Concílio de Calcedônia para provar a respeito da divindade de Cristo. Ok? Como nós temos aqui Irineu, aluno de um dos alunos de João, Policarpo. Irineu é aluno de Policarpo. Policarpo, aluno de João. Então, através de Irineu, nós temos uma ligação direta com os autores do Novo Testamento, o pensamento da igreja primitiva. Né? Nós temos em Irineu uma convicção da divindade de Cristo. Outro sim, Tertuliano, conhecido como o bispo pentecostal de Cartago, que foi nascido no ano 160 e no ano 230 ele morreu aproximadamente. Em sua época surgiu a heresia chamada de monarquianismo ou patripacianismo, que é a morte do pai. O monarquianismo ensinava que existia apenas um monarca, que é Deus. Por isso, eles negavam a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Para preservar a doutrina da salvação, o que os monarquianistas fizeram? Eles chegaram à conclusão de que o Pai, como deidade, foi crucificado pelos pecados do mundo. Contra Práxeas, o fundador dessas heresias, ou pelo menos quem havia trago elas para Roma, Tertuliano disse o seguinte: ele tinha expelido a profecia e introduzido a heresia, tinha exilado o Paracleto e crucificado o Pai. Né? Tertuliano entrou em cena na hora, quando a heresia estava se tornando predominante no pensamento cristão daquela época. Ele entrou em cena. Inclusive, alguns atribuem a Tertuliano o fato de o termo trindade ser empregado pela primeira vez. Porém, não é correto nós afirmarmos que ele inventou o termo trindade, mas que tirou dos pensamentos trinitarianos da consciência da igreja da época, pois já estavam presentes na época de Tertuliano. Tertuliano deve ter estabelecido a divindade de Jesus sem criar dois deuses, e assim deve ser reconhecido como pai da doutrina eclesiástica da Trindade. Essa fala não é minha, essa fala é de Warfield, um grande teólogo, um grande comentarista bíblico. Outro sim, a segunda parte desse vídeo, eu tenho aqui 4 argumentos para provar a divindade de Cristo. 4 argumentos distintos. Primeiro ponto, a partir dos nomes pelos quais ele é chamado nas Escrituras Sagradas. Segundo ponto, a partir dos atributos divinos que a Bíblia dá a ele.
ok? A partir das obras que as Escrituras relata que foram operadas por ele, Cristo. Em quarto lugar, o quarto ponto que eu quero frisar, que são as passagens das Escrituras no Antigo Testamento a respeito do Pai, lá no Novo Testamento, são aplicadas ao Filho, ou seja, designadas ao próprio Filho de Deus, no caso Cristo. Em primeiro lugar, os nomes que são atribuídos a ele nas Escrituras Sagradas. Olha, pelo fato de ele ser chamado de Deus, tanto atributivamente quanto subjetivamente, é um fato que comprova a divindade dele. Por exemplo, em João capítulo 1 e o verso 1, está lá, o verbo era Deus. Alguns podem dizer o seguinte, não, mas a expressão Deus ali está sem o artigo. Ali é uma expressão anarta. Eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre os substantivos anartos no grego. Não vou tratar disso agora. Ah, mas é porque a tradução copta colocou ali como um Deus. Ela colocou o artigo indefinido. Isso é uma outra explicação que eu vou ter que fazer em outro vídeo, porque senão tomaria bastante o tempo. Viu? Não é só citar uma fala. Primeiro que o copta é uma tradução, não é o texto original, ok? Mas vou tratar disso numa outra oportunidade. Viu? João capítulo verso 1 diz, enarken rologos, kai rologos em proston teon, kai teos em rologos. Ou seja, o verbo era Deus, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Romanos 9,5 diz assim, ó, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. O final do verso, ok? Isso de forma atributiva. Agora, de forma subjetiva, olha o que está escrito em 1 Timóteo 3,16. Aquele que se manifestou em carne, de forma subjetiva. Olha o que está escrito em Hebreus 1, verso 9. O teu Deus te ungiu com óleo de alegria. Olha aí em Tito 2,13. Ele é da mesma essência, ou da mesma forma, chamado de o grande Deus, em Tito capítulo 2 e o verso 3. Ok? Em segundo lugar, a palavra filho se coloca como prova quando o nome pertence a ele. Lá em João capítulo 1, verso 18, diz que ele é chamado de seu próprio filho, entre aspas. João capítulo, Romanos 8, 32, perdão, é o seu próprio filho. Em João capítulo 1, verso 18, ele é chamado de o filho unigênito. A expressão unigênito ali, no grego é monogenes. Nesse dicionário aqui, ó, dicionário léxico grego-português do Novo Testamento, Johannes Low e Eugênio Nida, baseado em domínios semânticos. Aqui, ó, na página 526, 526, Nida diz, os dois autores do livro, diz o seguinte, a expressão monogênese significa único da mesma classe ou da mesma categoria. Ok? Se você for procurar em João capítulo 3, verso 16, a expressão usada lá para o seu único filho, a expressão tom ruion tom monogene doken, deu o seu único filho. 1 João capítulo 4, verso 9, está lá, tom ruio altu tom monogene apestalken hotels. Deus enviou o seu único filho. O termo lá é monogêneo, único da mesma categoria. Traduzido posteriormente nos concílios, né, como único eternamente gerado, o único gerado na eternidade. Tratarei sobre isso também posteriormente, ok? Vamos lá. Então o nome filho constitui prova. Ele é o filho monogenes, ruios monogenes, filho único da mesma categoria, ok? Terceiro lugar, ele é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 17, verso 14, 19, verso 6, verso 16, capítulo 19, verso 16 de Apocalipse. E ele é também chamado de Senhor da Glória. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 8. Esses nomes se mostram muito mais fortes do que desejamos estabelecer. Se eles forem comparados com as escrituras do Antigo Testamento, em que os mesmos nomes são atribuídos àquele que é chamado de Jeová.
Jacobus Armínio é quem fez essa citação nas obras de Armínio, ok? Se nós olharmos lá, por exemplo, Salmo 95.3, Salmo 24, do 8 ao 10, na tradução brasileira, observe que isso aqui está sendo aplicado ao próprio Deus, ok? E olha uma fala de Jacó Armínio, olha o que ele diz. A antiguidade piedosa estabeleceu a mesma verdade a partir do nome, o verbo, que não pode significar a palavra externa, que é destituída de uma subsistência apropriada, em razão das coisas que são atribuídas a ela nas Escrituras. Porque é dito, no princípio, ter estado com Deus e ser Deus, e ter criado todas as coisas, etc. Isso é uma fala de Jacó Armínio. Ok? Outros, sim, os atributos essenciais da divindade são atribuídos a Cristo nas Escrituras. Por exemplo, imensidão. Olha o que ele diz. Meu Pai e eu viremos para ele e faremos morada nele. João 14, 23. Imensidão. Efésios 3, 17. Que Cristo habite pela fé no vosso coração. Olha a imensidão. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Alguns vão dizer que esse texto não consta no original, mas e os outros textos? Eu tenho dúvida concernente a essa expressão, mas tudo bem. Segundo lugar, eternidade é atribuída também a Cristo. No princípio era o verbo, João 1:1, uma prova de eternidade. Que princípio é esse daí? Se nós pegarmos a expressão no princípio, Bereshit, em hebraico, Gênesis capítulo 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, se nós pegarmos aquela expressão e ver por que João colocou no princípio, tanto que João é considerado o segundo Moisés, entre aspas. E o livro de João, o Evangelho, foi feito para mostrar a divindade de Cristo. Então pegar textos de João e tentar desfalar a divindade de Cristo é um equívoco exegético e hermenêutico, ok? Então vamos lá. Outro sim, imutabilidade, ok? Olha o que está escrito em Hebreus 1, versos 11 e 12. Tu permanecerás, tu és o mesmo e os teus anos não acabarão. Olha aí, imutabilidade. Outro sim, onisciência, é aplicado a Cristo. Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Apocalipse 2, 23. A Bíblia diz que ele sabe tudo, em João 21, 17. E conhecia os pensamentos dos fariseus. Mateus 12, verso 25. Olha só a onipotência agora. Filipenses 3, 21. Segundo o seu poder de sujeitar, o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A natureza da divindade não pode, sem contradição, ser retirado daquele a quem os próprios fundamentos de Deus são atribuídos. E por fim, majestade. Olha o que João 5, 23 diz: para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Da mesma forma que honram o Pai, honram o Filho. Olha só. Outro sim, Apocalipse 5,13. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. A mesma adoração a Deus está destinada a Cristo. Ok? Outro sim, as obras divinas que são atribuídas a Ele, meu irmão. A criação de todas as coisas. João capítulo 1, verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Observe Hebreus 1, 2. Por quem fez também o mundo. Por quem fez também o mundo. Olha só em 1 Coríntios capítulo 8, verso 6. Um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Mas o que são todas as coisas? Exatamente as mesmas coisas que são ditas no mesmo versículo como sendo do Pai. Observe o texto e analise. Em segundo lugar,
a preservação de todas as coisas. Observe o que ele diz em Hebreus 1:3. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. João 5,17, olha o que ele diz. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A operação de milagres, em terceiro lugar. Ele opera pelo poder precioso do Espírito Santo, de quem é dito ter recebido das coisas de Cristo, pelo que ele glorificará a Cristo. O Espírito Santo glorificará a Cristo. Capítulo 16, verso 14 de João. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Olha lá em 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. Eu tenho um vídeo também posteriormente a ser lançado a respeito desse pregou os espíritos em prisão. Esse espírito é tão peculiar a Cristo que é dito que os apóstolos operam milagres no poder e no nome de Cristo. Uma fala de Jacó Armínio. Quarto ponto. A estes sejam acrescentadas a obra que dizem respeito à salvação da igreja, as quais não podem ser operadas por alguém que seja um mero homem. Também uma fala de Jacó Armínio. Ok? Agora, por último aqui, para concluirmos, eu quero pegar passagens do Antigo Testamento que fazem menção a ele no Novo, que são comparadas com Cristo, comparadas com o Novo Testamento, são aplicadas a Cristo. Observe, por exemplo, em Números capítulo 21, versos 5, 6 e 7. E o povo falou contra Deus. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, matando a muitos deles. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 9, o apóstolo diz: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O povo falou contra Deus. Paulo está aplicando isso aqui a Cristo, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 9. Olha o que o salmista, no Salmo 68, verso 18, vai dizer, que Deus, que descreve Deus subindo ao alto e levando cativo o cativeiro. Se nós pegarmos isso aqui em Efésios 4, verso 8, está sendo aplicado a Cristo. Ele é aquele que levou cativo o cativeiro. E eu não vou tratar aqui agora de questões escatológicas, mas que o texto está aplicando a Cristo, como sendo o próprio Deus. Outro sim, Salmo 102, versos 25 e 26, sobre o verdadeiro Deus, diz assim, desde a eternidade, desde a antiguidade, fundaste a terra. Olha em Hebreus capítulo 1 e o verso 10, o que está dizendo. Hebreus capítulo 1 e o verso 10, olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Ou seja, dizendo do Filho, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e o céu, são obra de tuas mãos. Olha ali o que ele está falando a respeito de Cristo. João capítulo 12, verso 40 e 41, vai interpretar a visão de Isaías capítulo 6, versos 9 e 10, e declara que Isaías disse isso quando viu a glória de Cristo, aquele Senhor assentado no alto sublime trono. Isaías 6 é o próprio Cristo que ele está vendo. João 12, versos 40 e 41. Em Isaías capítulo 8, verso 14, é dito que Jeová, abre aspas, servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, fecha aspas. No entanto, Simeão, em Lucas capítulo 2, verso 34, Paulo, em Romanos 9, 33, e Pedro, em 1 Pedro 2,8, vai declarar separadamente que Cristo foi, abre aspas, posto para a queda e elevação de muitos, Simeão falando, posto por pedra de tropeço e rocha de escândalo, Paulo dizendo, e Pedro depois, os desobedientes, para os incrédulos e para os desobedientes, viu? E para concluir, o checkmate da questão, Salmo 45, não menos importante, Salmo de número 45, versos 6 e 7, olha o que vai dizer. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cedro do teu reino é um cedro de equidade. Verso 7. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade.
Por isso Deus, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. Olha o que o autor de Hebreus, capítulo 1, verso 8 e 9, vai dizer a respeito desses dois versículos. Hebreus 1, verso 8 e 9. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cedro de equidade ao cedro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a impiedade. O autor de Hebreus está colocando aquele Salmo 45, verso 6 e 7, aplicados ao próprio Cristo. Está aí a prova da divindade de Cristo à luz da Bíblia Sagrada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha contribuído, corroborado, e que Deus lhes abençoe copiosamente. Baruch Hashem, Lehitraot, Todarabá. Que o Eterno lhes abençoe. Até logo. Muito obrigado.